Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fátima Cris e eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, minhas histórias de vida, as coisas que deram certo, as coisas que não foram tão bem assim, mas que eu aprendi a ressignificar, a transmutar e ao meu favor. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a história mais interessante que foi eu, com 2 anos, eu cocriei a minha vida aqui no Japão. Uau, mas como é que é isso? Com 2 anos você já está cocriando coisas. Agora eu entendo que foi uma cocriação, né? Mas lá atrás, como é que foi isso? Eu ganhei de um familiar um binóculozinho que a gente colocava um disquinho dentro e ali a gente ficava vendo, né? Passando, tinha uma coisinha que a gente ficava passando, né? Aí o disquinho rodava e você via imagens, né? Então você não via além disso, era ali mesmo, né? É como se fosse hoje um óculos 3D, né? 5D, sei lá, mas então você era antigamente, né? Muito antigamente, tinha esse do disquinho que você colocava e via as imagens ali dentro. Então eu ganhei de um familiar que tinha as imagens do Japão. Era um disquinho, eram outros disquinhos, mas tinha um com as imagens do Japão. Então eu ganhei aquilo. Eu brincava com os meus brinquedos normalmente, né? Eu sei que eu ganhei isso aos 2 anos de idade. Eu brincava com as minhas coisas e aquilo ali foi, aos poucos, foi sendo instalado aquele programa do Japão na minha mente. Como assim? O que aconteceu? Porque eu olhava aquelas imagens, né, das paisagens magníficas, tudo tão diferente do Brasil, da minha realidade, que eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava assim, eu me via lá, desde criança. Então, eu ia brincando, né? Eu brincava com as minhas bonecas, brincava com não sei o que, brincava com não sei o que lá, mas aí por fim eu pegava aquele negócio de novo, o binóculozinho, olhava, passeando. Então, aos poucos eu fui instalando aquilo, né? Mas fui vivendo a minha vida normalmente. Aí sempre que tinha alguma coisa do Japão, me chamava a atenção, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí um dia eu resolvi fazer um curso. Não foi eu resolvi fazer, não foi bem assim. Eu já estudava inglês, né? Nossos pais sempre querem que a gente aprenda uma língua diferente, então eu estudava inglês. E aí eu achei um recorte de um jornal bem pequenininho sobre um curso de japonês. Eu falei assim, olha que interessante, que diferente, né? Aí eu falei assim, vou lá dar uma olhada nisso. Então eu fui, me inscrevi. Então para você ver como é que são as cocriações, não você... ela está presente na sua vida, ao longo da sua vida. Mas eu nunca fiquei pensando assim, eu queria tanto ir para o Japão, por que eu não vou, por que não cai do céu? E nunca, não, só estava instalando, eu fui instalando aos pouquinhos aquele programa de uma vida no Japão, mas inconsciente, né? O que a gente vive hoje, aqui agora, dizem, né, os cientistas, eles falam, né, que é 5% a gente está consciente do que a gente quer, que a gente consegue controlar. E 95% não está. É inconsciente, são programas que vão rodando inconsciente, que a gente sem saber. Então são informações que vêm dos nossos pais, que vêm dos nossos avós, informações que a sociedade traz pra gente e informações que a gente, mesmo sem saber, a gente vai botando para dentro, a gente vai fazendo download. Então isso aconteceu comigo, que interessante, né? Então com 2 anos aquele presentinho, né, foi gerando. Então eu aprendi japonês, não aprendi tudo, né? Mas eu dei um start no curso de japonês. Então sempre que tinha assim um evento, né, lá no Rio de Janeiro, né, assim de cosplay ou cerimônia do chá do Japão, eu falei assim, que interessante, eu vou lá, vou ver se eu conheço algumas pessoas, né, converso com alguém, né, mas então eu sempre estava participando, não era sempre, mas pelo menos, né, umas 6 vezes por ano eu ia a algum evento, né, conheci algumas pessoas, que foi interessante. Então para você ver que as cocriações, hoje eu me dou conta de que realmente tudo que a gente foca, que a gente presta atenção, se torna realidade. Mas a gente pode criar coisas boas, como também se a gente mantiver os pensamentos negativos, a gente também vai criar coisa que a gente não quer. Mas porque a gente deu atenção para aquilo.
Então hoje eu acho assim muito legal como que as pessoas, né, as pessoas me procuram, falam assim, Fátima, eu quero isso, quero co-criar, quero manifestar. Como é que você conseguiu que isso entrasse na sua vida de uma forma tão fácil? Não é que é tão fácil, é que é você entender como que funciona as infinitas possibilidades que estão aí disponíveis para todos. E como que eu co-criei essa vida aqui no Japão, né? Eu comecei lá e em um certo momento da minha vida eu tinha um bom emprego, tinha um bom salário, mas eu já estava meio que de saco cheio. Eu falei assim, uau, já deu isso aqui, já tô aqui há 5 anos, né? Eu quero uma coisa diferente. Então eu pensei assim, poxa, eu poderia trabalhar em outra empresa, eu poderia fazer uma viagem, né? Ou poderia ir para o Japão. Mas não sei como que isso apareceu na minha vida, né? Então eu dei 3 opções para o universo. O universo, ó, você tem 3 opções. Ou eu vou procurar outra empresa, ou eu vou fazer uma viagem para trabalhar em outra empresa parecida com essa aqui, em outro país, ou eu vou para o Japão. Mas assim, o Japão era o mais distante, que eu estava dizendo, era muito distante. Mas o que eu fiz? Eu soltei. Falei, universo, tá aí. Mas eu não parei, não fiquei só esperando, sentada, esperando a coisa vir. O que eu fiz? Eu peguei meu currículo, mandei para as empresas, né? Mandei para as empresas no Brasil, peguei o outro currículo, né? Comecei a fazer contato com as empresas parecidas com a que eu trabalhava no exterior, né? Então eu fui, e no Japão eu falei assim, não tinha ideia, né? O que eu vou fazer para ir para o Japão? O que eu vou fazer? Só que, olha como é que são as coisas. Eu tinha trabalhado como intérprete num carnaval e eu conheci uma japonesa. Troquei figurinha com ela ali, né, telefone, não sei o quê. E 3 anos depois, justamente nesse momento que eu estava imaginando essa mudança na minha vida, eu falei assim, poxa vida, como é que eu vou fazer? Não tinha ideia, né? Eu falava assim, eu quero ir para o Japão, mas eu não tinha o como. De repente ela me liga e fala assim, olha, você não quer ganhar uma bolsa de estudos para ir para o Japão? Eu falei, uau! E justamente no meu aniversário. Então, gente, para vocês verem que as coisas vão sendo cocriadas, mas a gente tem que deixar tudo solto, não é ficar tentando controlar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Você vai imaginando aos poucos o que você quer de verdade, né? Ou então você dá as opções para o universo, mas você não para assim, eu quero isso, 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 e fica esperando. Não, eu dei para o universo, eu fiz o que eu podia, eu fiz o currículo para um lado, eu fiz o movimento para o outro, e para o Japão eu falei assim, bom, o que eu posso, né? Mas eu já tinha feito lá atrás, eu já tinha feito os movimentos, eu fui aos eventos, quando eu era chamada assim, vem aqui participar porque vai ter uma pessoa precisando falar japonês, falar não sei o quê. Então eu ia nos lugares, então eu estava sempre disponível. Então foi isso que como se fosse assim um acúmulo de ações ao longo do tempo que culminou justamente eu concorrer a essa bolsa para vir para o Japão. Então, gente, é importante vocês saberem que as cocriações são possíveis. O que eu comecei a assistir vídeo no YouTube, das pessoas explicando, né? O professor Joe Dispenza também falando das cocriações, da gente começar a imaginar, visualizar o caderno dos sonhos, o quadro dos sonhos, seja o que for. Nós temos várias opções, formas de começar a trilhar esse caminho. Mas eu juro para vocês, né, que durante um momento da minha vida, eu sonhei, cocriava e eu fiquei assustada, porque às vezes eu cocriava coisas que não eram tão legais. Mas por quê? Porque eu dava atenção, eu escutava, né, o inconsciente coletivo, as pessoas com medo, e eu ficava assim, será que não? Então eu comecei a criar coisas que eu não queria. Então eu falei assim, vou parar de sonhar, vou parar de pedir as coisas, de querer. Então eu só ia na onda, né, da minha família. Não, tá bom, vou também, assim. Então eu ia na onda, mas isso eu ia acabando comigo,
Então eu não estava cocriando nada. Mesmo vindo para cá, né, eu não queria sonhar. Então foi um momento, né, que eu posso dizer assim para vocês, a gente tem a cocriação, a gente tem momentos maravilhosos, mas a gente também tem momentos desafiadores que a gente precisa olhar para dentro. Então foi nesse momento que eu cheguei aqui, né, já, sei lá, terceira, quarta vez que eu estava aqui no Japão, que eu falei assim, ok, tô aqui, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei assim, não quero pensar em nada. Então eu ficava o dia inteiro, né, eu só fazia o que me pediam. Eu falei assim, você faz isso aqui? Faço, com certeza, mas eu não queria eu mesma pensar em nada, produzir nada. Então foi nesse momento que eu falei assim, não, eu tenho que, quer dizer, depois que eu passei esse limbo, era um limbo terrível, porque eu ia, voltava e não olhava para o lado, não olhava para as pessoas, não queria fazer amizade. Eu falei assim, não, tem que sair desse lugar, como que eu vou fazer? Aí foi que eu comecei a assistir vídeo no YouTube, estuda aqui, pede livro do Brasil, encomenda livro, pede para alguém trazer. Então eu comecei a ler. Então você começa a ler, vai ler um, ler outro. Aí eu comecei a sair do lugar, comecei a me mexer. E isso é importante. Aí, ou seja, eu voltei a cocriar. Isso que é legal. Eu voltei a... Primeiro, eu entendi como que foi a minha cocriação lá, aos 2 anos de idade. E vocês têm essa percepção de que vocês criam coisas boas e coisas ruins? Porque é possível, sim, é possível. E a gente está cocriando todos os dias, a gente cocria coisa boa ou coisa ruim. Se você fala, por exemplo, eu falo para o meu filho, seu quarto está muito desarrumado, Aí tem uma hora que ele mesmo fala, meu Deus, isso aqui está uma bagunça, de verdade, porque é como se fosse eu dizendo que está ruim, e ele vai deixando mais ainda. Aí chega um momento que ele mesmo fala assim, não, isso aqui tá muito bagunçado, né? Peraí, mãe, me ajuda aqui, vem aqui. Então, para vocês verem que tudo que a gente fala, né, tudo que sai da nossa boca, vai criar uma realidade que a gente, às vezes, quer e às vezes não quer. Então, por isso que esses coaches da vida, essas pessoas falam aí, né, que eu também falo, é justamente isso. A gente tomar muito cuidado com o que a gente fala. Palavras de gratidão sempre na minha boca. Palavras negativas eu não falo de jeito nenhum. Às vezes eu falo até para exemplificar. Dizer, olha, melhor você não falar isso. Mas eu estudo para poder manter sempre a vibração, sempre a energia no alto. Porque nós somos energia. Aí eu vou ficar consumindo energia negativa de reclamação, de sofrimento, de lamúria, de gente... Ai, não dá certo, nada dá certo pra mim. Eu falei assim, não, calma, né? Tem uma luz no fim do túnel, mas a pessoa, não consigo ver. Aí, quer dizer, você quer tirar a pessoa do buraco, mas a pessoa não quer sair. Você fala assim, uau, como é que eu posso fazer isso? Então eu tô aqui justamente para compartilhar as minhas experiências e dizer que inconscientemente a gente cocria e conscientemente também. É só você fazer essa conexão do que você vê e você mandar para o seu subconsciente o que você quer de verdade. Se alinhar com o que você quer. Então eu convido vocês a continuarem aqui no canal, assistir os próximos vídeos, né? E os vídeos que já tem também. E deixar o seu comentário, o que vocês acham, né? O que vocês querem saber da vida aqui do Japão, de como é que é. Tem muita gente que tem interesse, como é que é verdade isso, verdade aquilo, né? Realmente é um país muito bom, muito maravilhoso e é uma experiência totalmente diferente. E eu tô muito feliz porque, sabe, aquela imagem que eu tive naquele disquinho lá aos 2 anos de idade, eu fui naquele lugar. E eu falei assim, uau, eu consegui realmente cocriar uma coisa maravilhosa aos 2 anos de idade. Então, eu convido vocês para compartilharem esse vídeo para alguém que tem interesse no Japão e comentar, né? Deixar um like no like de alguém que fale alguma coisa, tá ok? Então, não esquece de ativar o sininho e, por favor, continua olhando aqui o que eu vou falar para vocês no futuro. Tchau!